Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa caminhada pela Bíblia e hoje nós vamos refletir sobre Gênesis capítulo 6. Um capítulo pesado, profundo, mas cheio de revelação. E aqui nós vemos um mundo mergulhado em maldade, onde as intenções humanas estavam corrompidas. Mas no meio de tanta escuridão, um nome brilha, o nome de Noé. Enquanto todos seguiam o fluxo do pecado, Noé escolheu o caminho da obediência. Esse capítulo ele nos convida a fazer o mesmo. Em vez de nos conformarmos com o mundo da forma em como ele está, nós andarmos com Deus, mesmo quando tudo parecer estranho, mesmo tudo quando parece confuso, mesmo que você não saiba exatamente o que vai acontecer com o mundo. A sua segurança, ela sempre estará em Deus. Eu vou fazer a nossa oração inicial. Eu quero que você pause esse vídeo, leia o capítulo 6 de Gênesis, depois você volta aqui para poder aprofundarmos nessa palavra. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar a seriedade das escolhas que fazemos. Que possamos entender que andar contigo nem sempre será popular, mas sempre será seguro. Nos ensina como Noé a obedecer, mesmo sem aplausos, a confiar, mesmo quando não vemos a chuva, e a construir, mesmo sendo alvo de zombaria. Em nome de Jesus. Amém. Pausa o vídeo, leia o capítulo de Gênesis 6 e depois volte aqui. O capítulo ele começa com um cenário sombrio. O mundo inteiro estava cheio de violência, perversão, egoísmo. As pessoas haviam se afastado tanto de Deus que o texto diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara e que toda a imaginação do seu coração era má continuamente. No versículo 5. E isso entristeceu profundamente o coração de Deus. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor, que está lá no versículo 8. Noé era diferente. Ele andava com Deus num tempo em que todos andavam consigo mesmos. Deus então chama Noé para uma missão ousada. Imagine, construir uma arca. Imagine hoje você de frente com Deus e Deus te fala: vem aqui, meu filho, tenho uma missão para você. Ah, é, senhor? Tem? Nossa, pode mandar. Construa uma arca. Um projeto louco aos olhos dos homens, mas salvador para os obedientes. Você já se sentiu caminhando na contramão da maioria? Mantendo princípios quando parece que o mundo só quer levar vantagem? Você já obedeceu algo de Deus que parecia sem sentido no momento, mas depois entendeu que aquilo era uma proteção? Você já percebeu que viver uma vida reta, justa e com temor muitas vezes não vai te gerar aplausos? Mas é exatamente isso que separa quem constrói daquelas que afundam. Gênesis 6 nos lembra que Deus está observando tudo, mas ele também está procurando por nós, pessoas que ouvem, que obedecem e que perseveram. E perseverar nesse mundo tá caótico, tá difícil, a gente sabe disso. Mas você precisa acreditar. Você, enquanto cristão, precisa ter fé. Mesmo quando você não entende, mesmo quando você não está acreditando, tenha fé e continue no caminho do Senhor. Nós vamos virar aqui, vamos falar sobre algumas chaves, né, desse capítulo. A maldade ao redor não precisa mudar o que existe dentro de você. Noé era justo num tempo injusto. Ele não se moldou ao caos. Então, não normalize o que fere a consciência. Não normalize aquilo que você sabe que está errado. Você pode ser exceção com coragem e com graça. Deus ainda busca quem anda com Ele. Noé andava com Deus. Mais do que frequentar, Deus quer quem caminha com Ele no íntimo, todos os dias. Nós já falamos isso aqui. Tem muita gente por aí falando de Deus. Mas será que de fato está caminhando no íntimo com Ele?
A integridade chama a atenção no céu, mesmo quando é ignorada na terra. Deus viu em Noé algo que ninguém mais via. Sua obediência não precisa de plateia, só precisa de constância. A arca é construída antes da chuva. Noé não esperou a tempestade para se preparar. O tempo da obediência é o tempo da prevenção. Faça o que precisa ser feito hoje, mesmo sem urgência aparente. Em meio ao caos, não era diferente. Ele andava com Deus quando todos andavam sozinhos. Ele obedeceu quando ninguém entendia. Ele construiu uma arca, mesmo sem ver uma gota de chuva no céu. E talvez essa seja a sua história hoje. Você está obedecendo no silêncio, construindo o que Deus mandou, sem validação, sem resultado visível ainda. Mas aqui vai um lembrete devocional. A arca sempre vem antes da chuva. O tempo da obediência é o tempo da proteção. Deus vê quem anda com ele, mesmo que ninguém mais veja. Eu vou fazer a nossa oração final e eu quero que você continue aqui nesse seu momento de devocional. Pegue seu caderno de oração, debruce sobre essa palavra. Se precisar, volte a esse devocional de hoje. Mas eu quero que você passe esse momento com Deus, que é o nosso combinado. Pai, vivemos tempos em que tudo parece tão distorcido, mas assim como Noé, eu quero ser encontrado andando contigo. Me ajuda a construir mesmo quando não vejo a chuva, a obedecer mesmo quando ninguém entende o porquê que eu estou obedecendo, a confiar mesmo quando tudo em volta parece escuro. Não quero seguir a multidão, quero seguir a tua voz. Que a minha vida seja como uma arca, um espaço de fé, de obediência e salvação. Em nome de Jesus. Amém.